Vamos dar início à 439ª reunião do setor de tecnologia. Agradeço a presença de todos. Nós estamos a nossa primeira reunião da nova gestão. A gente começou a trabalhar aqui na direção no dia 12 de dezembro de 2022. Então a gente já está há alguns dias trabalhando. Talvez alguns nem tenham notado ainda que mudou de direção. A gente está fazendo bem silencioso essa transição aqui para deixar realmente o ano acabar, e a gente começar com toda a carga no ano que vem. Então, por isso está bem silencioso para a gente aproveitar, finalizar o ano, esses 2 semestres e meio que a gente teve aí durante esse período de 2022, pós-pandemia, e daí depois, lá em janeiro, quando começarem as aulas novamente, depois do recesso, a gente começar a organizar as coisas e mudar um pouquinho os trâmites, os acontecimentos aqui dentro do setor. Então a gente vai fazer as coisas de forma bem escalonada, bem com calma, para não gerar tumulto e turbulência já nesse início de nova gestão. Nós vamos começar então com a ordem do dia. Eu queria inicialmente agradecer a presença da servidora Ângela Pereira de Farias Mengato, que é diretora superintendente da biblioteca de Ciência e Tecnologia, então a Ângela, a chefe da biblioteca de Ciência e Tecnologia, que ela vai participar das nossas reuniões, então ela vai estar aqui sempre trazendo as demandas da biblioteca ou trazendo as notícias da biblioteca para todos nós, Então a Ângela vai estar aqui acompanhando, as reuniões do tutorial. Nós temos também algumas mudanças em alguns departamentos e coordenações. Então eu vou informar os nomes, Então no departamento de arquitetura eles estão organizando a eleição para chefia de departamento. Então nesse período que não tem ainda um chefe e um suplente eleito no DAO, a decana, a professora Eneida, vai representar o departamento de arquitetura aqui no tutorial. A coordenação do curso do ambiental também vai ser representada pelo GOP, o professor Eduardo Salvador, que é o decano do colegiado. A coordenação de engenharia de produção é a professora Jamilce, do Santos Negrão, e o professor Fabiano Oscar Dora. Eu acho que o Fabiano está aí, Não está, não foi o Fabiano? Não. E também do programa de pós-graduação em meio ambiente urbano e industrial, o coordenador, o professor Alexandre Klaus, Olá, Klaus, e a vice-coordenadora, a professora Daniela. Então esses são os novos dirigentes dos departamentos e coordenações que estão entrando aqui no Conselho Setorial. Também informar o calendário das reuniões do Conselho Setorial e das câmaras setoriais. Já está ali. Então a gente vai ter a programação, uma novidade em relação às reuniões do Conselho Setorial. A gente vai trazer as reuniões para amanhã. Então vão ser nas quartas-feiras pela manhã, das 10 ao meio-dia. Eu vou pedir desculpas aos conselheiros que já estavam acostumados a toda quarta-feira à tarde ter reunião. Eu sei que isso vai trazer alguns problemas aí para alguns, que já tem aula, mas o motivo de força maior é que todas as reuniões do Popular mudaram para quarta-feira à tarde. E daí o professor Luiz Fernando e o professor Paulo têm que estar na reunião do Popular, então complica a gente ter 2 reuniões simultâneas. Então a gente teve que alterar a data das nossas reuniões aqui. Então vai passar a ser a quarta-feira de manhã, das 10 ao meio-dia. Então, as datas estão ali? Tá, mas as datas estão ali, Então tem as reuniões das câmaras, Então, dia 1º da segunda Câmara, dia 29 do Conselho Setorial, dia 15 de março a terceira Câmara, dia 29 o Conselho Setorial, dia 12 a quarta Câmara Setorial, dia 19 de abril a primeira Câmara Setorial, no dia 26 de abril o Conselho Setorial, no dia 10 de maio a segunda Câmara Setorial, no dia 17 de maio a terceira Câmara Setorial, no dia 31 de maio o Conselho Setorial, dia 16 de junho a quarta Câmara Setorial, dia 21 de junho a primeira Câmara Setorial e no dia 28 de junho
o Conselho Setorial. A gente pôs a marcação até julho, porque até a data que a gente tinha organizado o calendário, o COPLAD não tinha anunciado as datas das reuniões do segundo semestre. Então, ou fez isso no finalzinho da semana passada, então na próxima reunião, quando for necessário, a gente já marca as reuniões do segundo semestre. As câmeras continuam 14, só a plenária? Só a plenária que mudou, né? A plenária que mudou. Tá? As câmeras, na primeira reunião do ano, né, é definido o presidente da Câmara e o vice, daí vocês podem organizar o horário que é mais adequado para a Câmara. Né? Então, todas as câmaras, elas têm como regimento do setor que na primeira reunião da Câmara do ano deve ser designado o novo presidente da Câmara, né, com mandato de 1 ano. E nessa hora que é designado o novo presidente, também já pode definir o melhor horário, né, para os presentes ali para a Câmara, das câmaras setoriais. Só o setorial que mudou para amanhã. Tá bom? Temos que aprovar já, né? Então, em regime de aprovação, essas datas. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Uma das coisas que a gente já mudou aqui dentro desse início do período, né, é a indicação dos relatores dos processos, né? Então, a partir dessa reunião, a gente já começou a indicar por sorteio, né? Então, todo mundo vai ser indicado, né? Eles não vão ser escolhidos, né? Então, a direção do setor não vai mais escolher os relatores, né? O gabinete, a chefe de gabinete, a Ana, vai fazer o sorteio e vai encaminhando os processos. Então, vai ter... É claro que, por exemplo, se em algum momento uma pessoa relatou um processo e o processo retornou, né, ela vai continuar sendo o relator do processo. Né? Não tem sentido a gente ficar colocando 3, 4 relatores no mesmo processo. Então, começou a relatar, vai continuar a relatar. Se por algum motivo a pessoa não puder fazer o relato naquele momento, né, motivo de saúde ou de força maior, não puder fazer o relato, lembrar que ele já foi sorteado, então para a próxima reunião ele já vai ter o seu processo para fazer o relato. Né? Então, a partir do momento que ele é sorteado, vai pegar um relato, pode ser na reunião, na próxima reunião, ou na outra, e assim por diante. Diga agora. Desculpa, mas aí o nome não volta, né? Quem foi sorteado? Sim, o nome não volta. Até que todos sejam sorteados. Nós temos 46 conselheiros. 45 conselheiros, então, tirando nós dois, 43, né, a partir disso, nova rodada. Os nomes são tirados e são colocados depois. Tá? Assim, sempre lembrando que aqueles que forem fazer os primeiros relatos, que nunca fizeram relato, né, podem contar com a direção para auxílio nesse relato. Né? Então, às vezes a gente pega um processo fácil, às vezes a gente pega um processo difícil. Como vai ser sorteio, ninguém vai escolher, então fica difícil a gente, né, inferir nisso, tomar uma decisão em cima disso. Então, aqueles que tiverem dificuldades em desenvolver, né, o seu relato, podem contar com o apoio da direção, né, com relatos modelos que já foram feitos, alguma coisa assim. E é claro que, como a gente já conversou com vocês durante a campanha, nós vamos fazer um movimento também para mudar um pouquinho as reuniões tutoriais, né? Então, para diminuir um pouquinho o tempo que a gente gasta aqui nas reuniões tutoriais. Então, isso com o tempo a gente vai fazer essa modificação, mas as primeiras 2, 3 reuniões vão seguir ainda um pouquinho o modelo antigo, para até que a gente possa, né, com o apoio da Procuradoria, se as nossas propostas forem aceitas pela gestão da reitoria, já mudar um pouquinho como vai ser a condução das reuniões tutoriais, tá? Então, por enquanto, essas 2, 3 primeiras reuniões, a gente vai seguir como era antigamente. Depois, mudar um pouquinho, tá? Ok. Então, a eleição da presidência, da vice-presidência de cada Câmara é na primeira reunião. Então, não deixem de indicar o presidente e o vice-presidente da Câmara no início da primeira reunião. Não importa se a reunião vai acontecer em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, né? Sendo a primeira reunião, tem que indicar o presidente da Câmara. Tá? O início do teletrabalho, então,
durante a campanha a gente até falou um pouquinho sobre teletrabalho, muito pouco, claro, mas os orçamentários, a sessão orçamentária das direções já foi autorizada o início do teletrabalho. Então, a partir de 1º de janeiro, a nossa sessão orçamentária também entra em teletrabalho. Então, eles vão estar trabalhando remotamente em teletrabalho durante 3 dias e 2 dias aqui. Tá? Todas as atividades delas já foram programadas. Então, a partir de 1º de janeiro de 2023, a Bianca e o Mário começam a trabalhar em teletrabalho. Então, alguns dias eles vão estar aqui, 2 dias por semana cada um, e 3 dias eles vão estar trabalhando de forma remota. Tá? Vai ter sempre alguém aqui ou vai ter... Na terça, quarta e sexta. Terça, quarta e sexta. Mas, de qualquer forma, eles sempre... Na terça, Não. quarta, quinta e sexta, desculpa. Segunda e... Não. É quarta, quinta e sexta. É quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta. Segunda e Mas de terça. qualquer forma não vai ter ninguém, mas eles estão trabalhando, Denise. Então eles vão estar no Teams, né, respondendo prontamente a todas as necessidades que a gente tem aqui. Tá? Então o teletrabalho não é não trabalhar, né? O teletrabalho é trabalhar em casa. Né? Então eles estão de prontidão no horário de comercial, né? E o Para acesso atender. a gente faz por WhatsApp? Por Teams. Teams, né? O Teams é a ferramenta de comunicação da universidade. Né? Então, nós compramos o pacote de Microsoft Office, o 365, o software que faz a comunicação entre nós é o Teams. Né? Então, começávamos a ter o hábito de usar o Teams e, né, para fazer. Ele permite reuniões, ele permite chat, ele permite mensagens de áudio. Né? Então, ele é um software como o WhatsApp e todo mundo tem acesso ao Teams. Então essa é a ideia, né, que a gente passe a usar com mais frequência o Teams, né, do que o WhatsApp. Né? Porque o WhatsApp envolve o telefone particular do servidor. Né? O Teams não envolve o telefone particular de ninguém. O Teams é o e-mail institucional da UFPR. Então, diga, Márcio. Eu tenho uma dúvida, se já saiu uma regulamentação como acompanhar as tarefas? A regulamentação da sessão do teletrabalho para a sessão de orçamento, né, dos orçamentários, já está regulamentada. Tá? Eles são um piloto. Tá? Então, a sessão orçamentários da universidade vão ser o programa piloto para a implantação nos outros setores, quando for necessário, né, quando acontecer. Tá? Mas isso já está regulamentado, tem uma regulamentação. Porque por enquanto nós ainda não... Não, ainda não. A única autorizada ao teletrabalho é a sessão orçamentária da universidade. Eles estão fazendo como piloto, né? Se a coisa der certo, a gente vai implementar em outras áreas, se for possível. Né? Então, o horário de atendimento, só lembrando, para ficar bem claro, né? É segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13 às 17. Tá? Na terça, quarta, quinta e sexta, quarta, quinta e sexta é presencial aqui também. Nos outros dias, na segunda e na terça, é via Teams. Ou via e-mail, que é o financeiro.tc@ufpr.br. Tá? Como último informe da mesa, né, no dia 20 de dezembro, a gente teve uma reunião com os chefes do departamento do setor de tecnologia, né, nós convidamos a todos a vir aqui ao departamento, como uma primeira reunião de gestão, né? Então a nossa conversa primeiramente com os chefes do departamento, né? Também tivemos a presença do Álvaro, né? E quem mais que estava lá? A Ana, né? Chefe de gabinete, né? A Ana, para que a gente... não, mas do que não era chefe, né? Dos chefes. Tá? Então, dizendo que foi o primeiro encontro para a gente começar a discutir como vai ser a nova gestão, alguns informes, algumas decisões que a gente está começando a tomar, né, um ponto de partida, mas lembrando que a nossa conversa não vai ser só com os chefes do departamento, então nós também teremos encontros, né, com as coordenações de atuação, com as coordenações de pós-graduação, com os diretórios acadêmicos, né, com o CSEC, com os técnicos administrativos. Quer dizer, conforme, né, a programação, a gente vai, ali a partir de 13 de janeiro, começar a conversar com cada um, né, com todos aqui do setor de tecnologia, para a gente começar a planejar, fazer o planejamento da gestão para o próximo ano, né, 2023, 2024, até 2026. Tá? Então, chegará o momento que todos serão convocados para uma reunião para começar as conversas para 2023.
Para finalizar, eu vou passar a palavra ao professor Pablo, né, para ele dar as boas-vindas da gestão, né, da nova gestão do setor de tecnologia e alguns delineamentos como será aí o próximo ano. Professor Pablo. Boa tarde a todos. Obrigado, professor Luiz, Ana, né, pelo apoio aí nesse início de jornada. Gostaria só de complementar um pouquinho as palavras do professor Luiz, especialmente em relação à nossa governança, na qual particularmente vou procurar estar bastante próximo de todos, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, né? Inicialmente fizemos essa reunião com o chefe do departamento e suplentes, no sentido de começar a organizar as nossas prioridades, estabelecer diretrizes, planejamento, transparência no investimento do recurso, assim que a gente tiver uma noção do recurso que vai vir também, né? O mesmo a gente pretende fazer para as coordenações de curso rapidamente, ainda em janeiro, para a gente conseguir alcançar os objetivos de cada programa, né, cada curso de graduação e também a coordenação dos cursos de pós-graduação também, né, os diretórios de estudantes, os projetos de extensão, quer dizer, todos os grupos importantes que estão aqui no nosso setor de tecnologia. Também gostaria de relatar para vocês que nós estamos numa relação bastante amigável e intensa com os demais setores aqui do Centro Politécnico, em especial exatas, ciências da terra, né, biológica, né, no sentido de a gente ter uma agenda também comum que interessa a todos nós, sobretudo no quesito de segurança, iluminação, sinalização, estrutura, né, que é algo que nos afeta cotidianamente, a gente precisa então alcançar também essas soluções, né? E pretendemos usar também o nosso planner, que é o software que todo mundo tem aí no 365 no Office, né, como o nosso software de gestão dos nossos projetos, para a gente ter lá o to-do list, né, o que está sendo feito, o que já foi feito, o que vai ser feito, né, e que a gente consiga estabelecer as diretrizes orçamentárias também, com um recurso claro, transparente, onde nós vamos investir possivelmente juntos, né, para conseguir ter um impacto mais significativo. Nesse sentido, quero deixar isso super à vontade a todos, as portas aqui sempre abertas, né, a grande maioria já tem meu WhatsApp, se não tem pode fazer uso aí à vontade, a gente está sempre à disposição nos grupos, etc., né, para que a gente possa se organizar, ajudar, né, e colocar todas as nossas prioridades aí na fila e resolvendo uma a uma. Para finalizar, desejar aí que todos consigam também, né, ter uma boa articulação dentro do seu departamento. A gente vai fazer já como nos primeiros 100 dias um movimento para desburocratizar as nossas reuniões, do setor em especial, consequentemente dos departamentos, né, para que a gente consiga ter um tempo menor, um aproveitamento maior. Então a gente vai comunicar aí para sugestões, ideias, conhecimentos, né, por favor, fiquem à vontade. Né. E é isso, desejar aí depois um Feliz Natal, um grande ano novo para todo mundo, né? E muito obrigado pela confiança. Obrigado, professor Paulo. O professor Paulo mandou eu dar uma notícia também. Eu achei que ele ia dar uma notícia, mas não, né, então, da forma que a gente está recebendo as boas-vindas de vocês, eu estou dando as boas-vindas para vocês, né? Apesar de a gente estar no final do ano, né, eu me senti acolhido, né, nós, a gestão se sentiu acolhida nesse primeiro momento, tanto para o pessoal do gabinete, os servidores que estão diretamente trabalhando com a gente, e todas as pessoas que têm conversado aí ao longo dessas 2 semanas, 1 semana e meia que a gente está assumindo a direção. Então, agradecer a comunidade, né, a receptividade de todos, né, e no momento a gente foi, né, a gente não teve, digamos assim, uma recepção calorosa nos lugares que a gente foi. Logo depois da eleição, a gente passou em todas as coordenações, em todos os departamentos, para agradecer a campanha, agradecer, a eleição, como ela foi conduzida. Então, para nós é uma satisfação estar aqui e a gente espera realmente contar com todos aí nesses próximos 4 anos. Nem só de boas notícias a gente vive, né, claro. A ideia é, a gente fez um apanhado daí a gente tomou conhecimento de quanto de recursos entram no setor de tecnologia e isso vem caindo desde 2019. Então, 2019 é um valor, 2020 foi outro, 2021 foi outro e 2022 foi um valor que, em suma, dá em torno de R$500 mil, que é o recurso que entra dentro do setor de tecnologia para a gente gastar aí durante o ano, né? Então, a gente não sabe quanto vai vir, né? As notícias do novo governo são um pouquinho mais animadoras do que essa, que é, provavelmente, talvez os recursos voltem ao nível de 2019. Né? Se voltar ao nível de 2019, a gente vai estar um pouquinho mais de recursos para poder gastar ao longo do ano.
Mas com isso a gente vai, no primeiro momento, segurar um pouquinho os gastos com diárias e passagens, né? Então isso foi a comunicação que a gente fez aos chefes do departamento na reunião de quarta-feira, né? Que a gente, né, nesses primeiros 3 meses, a gente limite, né, de forma categórica mesmo, não fazer, né, despesas com diárias e passagens, né? Foi muito surpreendente para nós saber que grande parte, quase 50% dos recursos do setor de tecnologia era gasto em diárias e passagens, né? Então, a gente vai segurar um pouquinho isso para a gente poder ter a gestão tem outras prioridades que não são viagens e passagens, né? Então, é claro que a gente entende que os docentes, os discentes, né, os técnicos, em algum momento tem que viajar, tem que representar a universidade, tem que apresentar seus trabalhos, tem que participar das atividades de extensão fora, mas nesse primeiro momento, digamos assim, organização de balanço, como toda gestão que entra num novo momento, faz uma segurada, dá uma segurada para entender o que está acontecendo. Então, nesses primeiros 3 meses, a gente vai limitar um pouquinho os gastos limitar um pouquinho, quer dizer, nós vamos gastar dinheiro de passagem imediata. É isso que no fundo. Até temos critérios bem definidos, né, que vão ser definidos em resolução. A gente já tem alguns exemplos de outros setores que fazem resoluções para definir os critérios de gasto com diárias e passagens. Nós vamos se basear um pouquinho nessas resoluções de outros setores e fazer uma com a nossa cara do setor de tecnologia. Tá bom? Acho que era isso. Informes, mais algum informe? Tem algum informe? Mais algum? Então, vamos dar início à pauta, né? O primeiro é a discussão da ata da reunião anterior, né? Então, a ata foi enviada junto com a convocação, né? Então, a ata foi enviada junto com a convocação no dia 16 de dezembro, né? Então, foi enviada na semana passada. Algum comentário de modificação da ata? Da reunião passada? Em regime de votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade a ata da reunião 458ª reunião ordinária do setor de tecnologia. Partimos então agora às inclusões e exclusões de pauta, né? Retirada de pauta, inclusão de pauta e inversão de pauta. Alguém tem alguma exclusão, alguma inclusão? Alguma retirada de pauta? Não. Então podemos dar sequência à reunião. Então, o primeiro item de pauta são algumas homologações. Nós vamos começar com homologações. Eu pedi para a Ana que essa nossa primeira reunião e última reunião do ano, a primeira reunião da gestão e a última reunião do ano, fosse uma reunião um pouquinho mais, com assuntos mais fáceis de a gente tratar, né? Deixar os assuntos mais difíceis para a gente começar a tratar ano que vem. Então, espero que a gente consiga conduzir a reunião rapidamente, né? Que a gente consiga aí terminar dentro do prazo de 2 horas, que é a programação da reunião. Acho que começou 10 minutos atrasado, né? Mas vamos tentar manter os horários e tentar fechar até às 16 horas. Então, o primeiro item para homologação é o processo 23.035, 063.817/2022, traço 34, de interesse do Departamento de Engenharia Elétrica, homologação do ato de referendo 104, documento 6.509/9741, que aprovou o resultado da primeira etapa do estágio probatório do docente Ricardo Schumacher. Conselheiro relator, professor Alexandre Marques, do ANEC. Boa tarde a todos. Então, histórico. O processo em tela foi aprovado lá em fevereiro, documento área de referência 4 pela professora doutora Regina Maria Cartório Pombo Rodrigues, como diretor de exercício da Escola de Engenharia e Arquitetura, no dia 22 de novembro de 2022. No dia 3 de dezembro de 2022, esse relator para a homologação. O presente processo trata da primeira etapa do estágio probatório do servidor docente Ricardo Schumacher. Em 24 de outubro foi feita a portaria designando os servidores Alexandre Getter como presidente, Gustavo Henrique da Costa Oliveira e Mário José do Couto Bonfim, para compor a comissão de avaliação de desempenho e estágio probatório portaria 71. No dia 11 de novembro, a comissão se reuniu, utilizou o formulário
PROGEP, EP, formulário docente, primeira etapa, e seguindo a resolução número 00200 COPLAB, atribuir nota 100 para o servidor docente. Depois de concluir a avaliação, todos os membros da comissão avaliadora e o servidor avaliado assinaram eletronicamente o formulário. No dia 16 de novembro, foi aprovado por unanimidade na reunião plenária ordinária do Departamento de Engenharia Elétrica. E no dia 17 de novembro, na reunião do colegiado do curso de Engenharia Elétrica. Considerações. A avaliação da primeira etapa do estágio probatório do servidor foi feita identificando todas as 4 partes do formulário de avaliação, que são os fatores de avaliação, somatório dos fatores de avaliação, comentários adicionais e assinaturas. Seguindo a resolução número 002/00 PROCONLAB, o servidor avaliado foi aprovado com nota 100. Além disso, o prazo estipulado de dezembro de 2022, o memorando 353, foi atendido. Parecer. Tendo em vista o evidenciado do supracitado, bem como as considerações apresentadas sobre parecer favorável à aprovação da primeira etapa do estágio probatório do servidor docente Ricardo Schumacher. Salvo o juízo, esse é o parecer. Obrigado, professor Alessandro. Em discussão? Em regime de votação, se conforme a permanência da comissão, aprovado por unanimidade. Passamos ao segundo item de pauta, processo 23.055.067.899 de 2022/96, de interesse do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, homologação do ato referendo 105, documento 6.510.029.4, que aprovou o resultado da eleição para a coordenadora e vice-coordenador, eleitos coordenadora Luciana Porto de Souza Vanderberg e vice-coordenador Carlos Ricardo Socorro. A conselheira relatora, a professora Adriana de Paulo Lacerda Santos, que justificou sua ausência, e do vice-coordenador também, então pedi ao professor Pablo, vice-diretor, fazer a leitura do relato da professora Adriana. Parecer. Na ata da 20ª reunião extraordinária do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, sob presidência da professora Denise Wojciechowski, vice-coordenadora do PPGEB, consta o resultado da eleição para os cargos de coordenador e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia do Setor de Tecnologia da Universidade Federal do Paraná, biênio 2022-2024. A ata reporta o resultado da eleição para a coordenação do PPGEB. A chapa constituída pelos professores Luciana Porto de Souza Vanderberg e Carlos Ricardo Socorro, respectivamente, foram eleitos para os cargos de coordenadora e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia do Setor de Tecnologia da Universidade Federal do Paraná. Tendo a referida plenária aprovado a deliberação, sou de parecer favorável. Obrigado, professor Pablo. Adriana de Paulo Lacerda Santos. Obrigado, professor Pablo. Em discussão? Em regime de votação, os que concordam com a permanência da comissão, aprovado por unanimidade. A Ana vai passar pelos corredores das cadeiras para pegar a assinatura da ata anterior, no QR Code amarelo. Daí vocês podem fazer a assinatura da ata anterior. O próximo item de pauta, o item 3, processo 23.035.073.359/2022-41, de interesse do Departamento de Engenharia Mecânica, homologação do ato referendo 108, processo documento 6.513.5408, que aprovou a solicitação de prorrogação do contrato de trabalho da professora substituta Ana Luísa Beltrão Santana até 30 de 6 de 2023. Regime de trabalho 40 horas semanais, contratado na vaga do professor Marcos Carvalho Campos, conforme solicitado pelo Departamento de Engenharia Mecânica no despacho 1479, documento 6.50.88.22.6. Conselheiro relator, professor Daniel Eiras. Boa tarde. Então, relatório 22 de dezembro de 2022, o chefe do Departamento de Engenharia Mecânica, o professor Alessandro Marques, solicitou a direção do setor a aprovação do contrato de trabalho do docente Ana Luísa Beltrão Santana até a data de 30 de 6 de 2023. A
professora contratada para ocupar a vaga do professor Marcos Carvalho. As expectativas para essa programação são a demanda do departamento, né, para o período de 2023, que vai se iniciar em março de 2023, de oferta de 3 disciplinas que estão citadas aqui. O curso de Engenharia Mecânica Noturna são listadas pela professora Ana Luísa Beltrão Santana. E o fato de que o professor foi aprovado para a vaga do professor Marcos Carvalho, que é a opção de sido contratada. No dia 13 de dezembro de 2022, a diretora em exercício do Setor de Tecnologia aprovou a referendo do Conselho Setorial a aprovação do contrato com a professora Ana Luísa Beltrão Santana até 30 de 6 de 2023. No dia 13 de dezembro de 2022, designado pelo diretor do Setor de Tecnologia para relatar a homologação do ato de crédito. A fundamentação. A professora Ana Luísa Beltrão Santana foi contratada no dia 30 de 6 de 2022, segundo o conselho da União, o documento colocado no SEI, sendo que o ato de admissão foi inserido no EcoSol, Tribunal de Contas da União, no dia 13 de 7. Portanto, a professora Ana Luísa ocupa o cargo de professora substituta há 6 meses. Segundo ponto da resolução do CEP, o regulamento dos contratos com o professor substituto, o tempo de vigência do contrato está vinculado à qualidade do concurso. Neste caso, de 12 meses, prorrogados por mais 12 meses, seguindo esse edital 111 de 2022, está num processo relacionado 035-026 de 2022-14. Conclusão. Considerando a necessidade do Departamento de Engenharia Mecânica de ofertar as disciplinas citadas, e o fato do professor aprovado do concurso não ter sido contratado ainda, tendo em vista que a vigência do contrato da professora Ana Luísa está dentro dos prazos estabelecidos no edital 111 de 2022, foi de quanto parecer favorável à homologação do ato de referendo do Conselho Setorial, referente à aprovação do contrato da professora Ana Luísa. Salvo o melhor juízo, esse não parecer. Obrigado, professor Daniel. Em discussão? Só uma dúvida. Tem já um professor aprovado nessa vaga? Sim, tem professor aprovado. Não foi Mas contratado? ele não foi contratado devido a período eleitoral, né? E a partir do dia 1º ele não vai conseguir ser contratado ali porque ele está com problemas de saúde. Então ele vai demorar um pouco ainda para a contratação dele. E essa vaga do professor substituto é no código de vaga dele, não? Dele. Do Marcos Campos. Do Marcos Campos, né? Que é o professor que aposentou. E esse concurso que foi feito é na vaga dele também? Esse concurso que foi feito, porque é na mesma Eu vaga. estou falando assim porque eu participei da banca. É o mesmo código de vagas, então para o professor substituto e para... Isso, exatamente. Então, quando ele voltar, né, aí a professora tem que sair. Mas, Quando ele for contratado. Quando ele for contratado, isso. Daí não pode, né, o professor substituto não pode manter mais. Né? E pode fazer no meio do contrato do professor substituto, pode cancelar o contrato? Pode. A hora que ele foi contratado, é cancelado o contrato da professora. O professor substituto é contratado via CLT, né? Então, Tem a rescisão. Isso, tem a rescisão no momento. Tem uns 30 dias, né? E todos os direitos são pagos, né? Inclusive férias, tudo. É um contrato temporário de trabalho. É só mais um. Desculpe, é só para. É na mesma área que a professora está dando, as mesmas disciplinas, ele vai ser contratado. Isso, exatamente. Que pena dos alunos, né? Porque daí no meio do semestre, se for o caso. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode. Mas acho que também o departamento pode organizar para entrar no período adequado, né? O problema é que outra coisa deles é bom para deixar bem claro, os seus substitutos, né? Eles são contratados ou semestralmente ou anualmente. E é o ano fiscal, não é o ano letivo. Né? Então ele começa em 1º de janeiro, termina em 30 de junho, começa em 1º de julho e termina em 31 de dezembro. Então, enquanto o calendário não estiver de forma adequada, ainda a gente corre esse risco de, em algum momento, uma turma ser prejudicada para conseguir atender. Mas eu lembro a todos, né, e desculpe estar interrompendo, desculpe, professor Daniel, né, mas até para esclarecimento, né, acho que nós podemos ter mais professores substitutos no setor de tecnologia, tá? Desde que a gente tenha o código de vaga, tá? Porque a legislação permite até 20% do quadro
como professor substituto. Né? Então, quer dizer, aqueles professores que saem para qualificação, né, para fazer pós-doutorado, né, a nossa universidade tem até uma resolução que garante a 10% do quadro que sai para fazer qualificação, né, e temos vagas no departamento de professor substituto. Então, e o nosso setor está usando muito pouco isso. A última lista que eu tenho de professor substituto do nosso setor, nós temos 7 ou 8 professores substitutos dentro do setor de tecnologia. Nós temos 290 professores, né? 290 professores, quer dizer, nós poderíamos ter pelo menos 30 professores aí fazendo pós-doutorado e com vagas garantidas de professor substituto que garantiriam a condução do ensino durante esse período de afastamento dos professores. Então, nós, como setor, estamos usando muito pouco essa prerrogativa de fazer o pós-doutorado e ter a vaga de substituto durante esse período. Então, era uma coisa a todos nós pensarmos, né? Aqueles que querem fazer pós-doutorado, que têm essa intenção, começar a se programar, porque, por enquanto, a gente tem essa garantia, né? De ter o professor substituto. Né? Mais algum esclarecimento, professor Denise? Não. Então, em regime de votação, os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O próximo item de pauta, o item número 4, processo 23035 073360 2022-76, de interesse do Departamento de Engenharia Mecânica, homologação do ato referendo 107, que aprovou a solicitação de prorrogação do contrato de trabalho do professor substituto Lauber de Souza Martins até 30 de junho de 2023. Regime de trabalho 40 horas semanais, contratado na vaga gerada pela aposentadoria do professor Jorge Stanesco, conforme solicitado pelo Departamento de Engenharia Mecânica do despacho 1480. Conselheiro relator, servidor técnico administrativo Álvaro Pereira de Souza. Boa tarde a todos. Relatório. Em 16 de 11 de 2022, foi inaugurado o processo 2375 073360 2022 76, no qual o professor Alessandro Marques, chefe do Departamento de Engenharia Mecânica, requisita a direção do setor de tecnologia a prorrogação do contrato do professor substituto Lauber de Souza Martins, em regime de trabalho 40 horas, para o período de 3 de 1 de 23 a 30 de 6 de 23. Segundo indicação da chefia do departamento, a vaga ocupada pelo professor substituto é oriunda da aposentadoria do professor Jorge Stanesco. E a justificativa é que seu contrato atual se encerra em 21 de 23, no presente período coletivo 2022, que se estende até 4 de 3 de 2023, o professor está ministrando a disciplina de termodinâmica e cálculo numérico para o curso de engenharia mecânica noturno. Como o concurso para a contratação do professor efetivo na vaga ainda não ocorreu, para o período seguinte, 2023, está prevista a manutenção dessa disciplina para o mesmo professor. Conforme o documento projeto 588299, o professor substituto Lauber de Souza Martins foi contratado pela FEB de 29 de 6 de 22 a 2 de 2 de 23, aqui, acho que tem 2 de 1 de 23, né? Que está lotado no DMEC TC, em cargo do professor substituto, classe A, titulação doutorado nível 1, termo de contrato 6622, com jornada de 40 horas semanais. Constituindo elementos da documentação processual de solicitação e progressão do contrato. Anexo 1, documento 58872, 28 de 6 de 22, cópia da publicação oficial da União da contratação inicial do professor com vigência do contrato até 2 de 1 de 23. Anexo 2, documento 588.220, projeto CCP-URP, de 1 de 7 de 22, com a solicitação de implantação do pagamento da primeira contratação de 22 de 6 de 22, 29 de 6 de 22 a 1 de 2 de 23. Documento 50.83.162, de 17 de 11 de 22, parecer favorável à aprovação do contrato apresentado ao plenário do DMEC, emitido pelo conselheiro professor Fernando Tadeu Bocon. Documento 513.1890, de 1 de 12 de 22, extrato de ata da 4ª reunião extraordinária do Departamento de Engenharia Mecânica, com aprovação do parecer da plenária departamental. Documento 513.547, de 3 de 12 de 22, aprovação da prorrogação do contrato do referendo do Conselho, representado pelo diretor de exercício da
Regina Pombo Rodrigues. Documento 514-2340, PROPLAN 6 de 12-22, da Coordenadoria de Programação e Controle Orçamentário, declaração de vaga e financeiro comprovando a capacidade de contratação para o período solicitado. Documento 515-6311, projeto CPRP 12 de 12-22, rotina de elaboração de portaria de prorrogação do contrato. Documento 515-89-57, GTC de 13 de 12, inclusão em pauta em plenário setorial para a homologação da decisão a fevereiro. Fundamentação. Fundamentos, análise do tema, as seguintes resoluções. A 9206-7, que estabelece normas para a contratação de professor substituto da UFPR, resolução 4 de 2013, 7, que altera a resolução 9206, e a resolução 2719-7, que altera a resolução 9206-7. Verifica-se que, enquanto seu prestigiado o parágrafo 5º da resolução 9206, alterando pela resolução 2719-7. Parágrafo 5º, o período de vigência do contrato estará vinculado à validade do teste seletivo, conforme o parágrafo 2º, artigo 4º, e será estabelecido na portaria de contratação e no ato da assinatura do contrato. Dependendo da disponibilidade orçamentária e da disponibilidade de vaga e pontuação do banco de professor equivalente da UFPR, podendo ser prorrogado de acordo com as leis 8.745/93 e 9.849/99, conforme interesse da instituição. Analisando o requerimento de divulgação, verifica-se que tramita conectado às disposições das resoluções supracitadas, convergindo com o artigo 1º da resolução 9206, que delimita a contratação por período de 12 meses, prorrogado por igual período de contrato, mais 12 meses, enquanto supervisão emitida pela PROPLAN, ratificando a disponibilidade de vaga e cobertura orçamentária, demonstrando a possibilidade orçamentária para a renovação contratual para 2023, dando o devido ao preço ao texto do parágrafo 5º da resolução, que foi da resolução 9206, que foi alterado pela 2719. Conclusão. Pelo exposto, considerando a documentação processual, segue-se que estão respeitados os prazos de regulamento específico da UFPR para a atividade do ato administrativo. Dessa forma, sou de parecer favorável à prorrogação do contrato do professor substituto Lauro de Souza Martins, período de trabalho 40 horas, período de 3 de 1 de 23 a 30 de 6 de 23. Salvo melhor juízo, é parecido. Obrigado, Lauro, por parecer. Em discussão? Regime de votação? Desculpe, Adriane, pode falar? Como é o mesmo departamento, esse código de vaga de aposentadoria também já tem professor? Não sei, tem. Então, a gente não fez o concurso ainda, né? Mas a gente vai fazer o concurso no início do ano, né, para contratar. O que aconteceu foi o seguinte, a gente fez a contratação dos substitutos e todos eles foram 6 meses, foi até o início do ano, não sei, acho que pelo motivo das eleições, alguma coisa assim. E daí foi só até o começo do ano a contratação, né? Então a gente está pedindo renovação. Então já está previsto a abertura do concurso? Já está entrando, que a gente já homologou as inscrições e agora vai ter concurso mesmo no início do ano. Qual é o início do ano que tem concurso? Fevereiro. É que professor substituto são 6 meses, né? E vai renovando, né? Ele pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, tem contratos que são de 6 meses, tem contratos que são de 1 ano, depende de quando começa, né? E até 12 meses, prorrogado por mais 12. Normalmente é 1 ano, prorroga mais 1. Normalmente. Nesse caso, E sempre lembrando que a prorrogação é a partir do momento que o primeiro é contratado. Não é a partir do início do concurso. É a partir do momento que ele é contratado. Então, por exemplo, uma pessoa entra, né, como substituto, fica 6 meses e daí pede para sair. E lá no concurso que foi aberto, que está válido, você pode pegar o segundo colocado e esse segundo colocado pode seguir. Daí não é mais 24 meses, porque 6 meses já foi comido no primeiro contrato. Daí ele pode ficar mais 6 meses e daí ele pode ficar mais 1 ano. A validade do substituto é a partir da contratação do primeiro concurso. Por 24 meses. Por 24 meses. Tá? Ok? Mais alguma dúvida?
Em regime de votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Obrigado, Álvaro. Próximo item de pauta, item número 5, processo 23.035.014.862/2022, interesse do Departamento de Agricultura e Urbanismo, homologação da área referente 109, que aprovou a atualização do plano de trabalho do projeto intitulado 14º Seminário Internacional de Investigação e Urbanismo, 14º CIU, Curitiba 2022, que altera o valor total previsto de 28 mil para o valor real de 12.080,26. Né? Conselheira relatora, a professora Tizá Lins Portos Dantas, né? Aquele caso que eu falei, a Tizá já tinha sido relatora do processo original, né? No início, por isso que ela voltou a ser relatora do processo. Obrigado, Tizá. Boa tarde a todos. Então, em 5 de abril de 2022, a professora Cristina de Araújo Lima abriu o processo para a celebração de termo de contrato entre esta universidade e a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná, cujo objeto é a realização do evento científico intitulado 14º Seminário Internacional de Investigação e Urbanismo, 14º CIU, Curitiba 2022. O processo foi instruído com base na resolução número 4117 do CONVAD e estão presentes todos os documentos necessários. Em 3 de maio de 2022, foi designada como relatora do processo na terceira Câmara Setorial, despacho 61, e foi exarado parecer favorável à realização do evento científico, intitulado 14º Seminário Internacional de Investigação e Urbanismo, 14º CIU, Curitiba 2022, coordenado pela professora Cristina de Araújo Lima, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. O parecer favorável, parecer da relatora da terceira Câmara Setorial, foi então analisado e aprovado na terceira Câmara Setorial, reunião realizada no dia 10 de maio de 2022, extrato de ata 08. O evento foi realizado nos dias 23 e 24 de junho de 2022. O site do evento se encontra nesse endereço eletrônico. Em 23 de novembro de 2022, de acordo com o despacho 1649, que mais uma vez designada relatora do processo para análise da atualização do plano de trabalho do projeto intitulado 14º Seminário Internacional de Investigação e Urbanismo. A atualização do plano de trabalho do projeto intitulado 14º Seminário Internacional de Investigação e Urbanismo se fez necessária em função da adequação nas rubricas, já que o total arrecadado passou do valor previsto de 28 mil para o valor real de R$ 12.080,26. Não houve despesas com a delegação vinda da Espanha. Originalmente a intenção era trazer pesquisadores da Espanha e estes não vieram. O plano de trabalho atualizado encontra-se no documento C 48.724, com as seguintes alterações. Alteração na rubrica de áreas de 5.558 para 0. Alteração na rubrica passagem de despesas por locomoção de 320.070 para R$0. Alteração na rubrica outros serviços de terceiros, pessoa física, de 13.240 para 6.080. Alteração na rubrica obrigações tributáveis e contributivas de 720 para 1.216. Alteração na rubrica outros de terceiros, pessoa jurídica, de 760 para 227,30. Alteração na rubrica ressarcimento dos custos operacionais da Fundação de Apoio de 2.800 para R$ 1.348,92. Alteração na rubrica ressarcimentos do FPR de 2.600 para R$ 1.208,04. Os recursos destinados a serviços de terceiros, pessoas jurídicas, estão em conformidade com a resolução número 4117 do CONVAD. O valor de ressarcimento da FUNPAR é de 11% do valor da receita. Os valores de ressarcimento do FPR estão assim distribuídos em conformidade com a resolução número 4117 do CONVAD. 4% ao Fundo de Desenvolvimento Acadêmico, R$ 483,21. 2% ao FPR, R$ 241,61. 2% ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo, R$ 241,61.
Tecnologia, R$ 241,61. O Estado de ata de reunião departamental promulgou a aprovação ad referendo do relatório final do 14º Ciclo Curitiba 2022. Foi anexada ao processo no documento ata de reunião extrato de ata corrigida. A adequação do plano de trabalho se fez necessária em função de menor arrecadação com o valor das inscrições. Os valores de auxílio de ressarcimento estão todos em conformidade com a resolução vigente. Sendo assim, sou favorável à atualização do plano de trabalho do projeto titulado 14º Seminário Internacional de Investigação e Urbanismo, 14º Ciclo Curitiba 2022, que foi realizado nos dias 23 e 24 de junho de 2022. Salvo melhor juízo, este aparecer. Em suma, houve então uma atualização dos valores, porque foi arrecadado menos que a metade do previsto. Obrigado, professora Tissa. Em discussão? Em regime de votação, aprovado por unanimidade. Próximo item de pauta, o processo 23.035.993/2022-45, de interesse do Departamento de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia, homologação do ato referendo 110, que aprovou o resultado da eleição para chefe e suplente eleitos. Chefe Luiz Alberto Júnior Leite e suplente Júlio César de Carvalho. Conselheiro relator, o professor Carlos José de Mesquita Siqueira, representando a coordenação de curso de Engenharia Mecânica de graduação, o professor Luciano Kiyoshi Araki, para fazer a leitura do relato. Boa tarde. A leitura do relato o professor Luiz Fernando de Lima Luz Júnior, diretor do TC, senhor diretor. O processo trata da eleição para chefe e suplente de chefe do Departamento de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, DBB 2022-2024. Histórico. Em 13 de 11, o processo é criado no TC, com despacho ao DBB, solicitando o início do processo eleitoral. Em 16 de 11, a ata da plenária que define as datas de inscrição, data de eleição e a comissão eleitoral é assinada, embora conste no texto 18 de 9 como data de ocorrência da reunião do departamento. Em 22 de 11, o edital com informações e regras da eleição é incluída no processo, assim como a portaria designando a comissão eleitoral. Em 25 de 11, foi incluído o e-mail com a candidatura dos professores Luiz Alberto Júnior Leite e Júlio César de Carvalho, como candidatos a chefe e suplente de chefe, respectivamente, sendo a única chapa a se inscrever. Em 29 de 11, foi incluída ao processo a ata de eleição, publicando o resultado do pleito, declarando eleita a chapa inscrita. Os membros da comissão assinam a ata. Em 30 de 11, o processo é remetido ao TC para análise e aprovação da eleição. Em 2 de 12, a ata da plenária departamental, homologando o resultado da eleição, é incluída ao processo. Em 6 de 12, ocorre a aprovação ad referendo do Conselho Setorial pela então diretora do TC. Em 13 de 12, sou designado como relator. Parecer, conforme verificado, o processo eleitoral ocorreu segundo o edital que atendeu às regras estabelecidas pela instituição. Assim, sou de parecer favorável à homologação da aprovação ad referendo, documento C 5139871. Assinado pelo professor Carlos José de Mesquita Siqueira. Obrigado, professor Luciano, pelo parecer. Em discussão? Em votação, os que concordam com a organização da comissão, aprovado por unanimidade. Próximo item de pauta, nós vemos que são assuntos bem tranquilos, essa foi intencional. A última reunião do ano tem que ser uma reunião boa, não pode ser uma reunião ruim. Item número 7, processo 23.035. Oi? A gente tem que fazer a seguinte discussão e a aprovação também funciona. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Quer tirar dúvida, tem que ser rápido. Não, vamos em frente. Eu aprendi com o professor Milton Mori, lá na Unicamp. Não dá nem tempo. Precisa pensar. A estratégia é boa. Então, o processo número 7,
23.035.072.930, paga 2022-19, interesse da coordenação do curso de graduação em Engenharia e Construção, homologação do área de referendo 111, que aprovou o resultado da eleição para coordenador e vice-coordenador, eleitos coordenadora Janilson Santos Negrão e vice-coordenador Fabiano Oscar Costa. Conselheiro relator, professor Arion Zanoná Filho. Parecer 21/2022, DEC, ao Conselho Setorial. Relatório. Em 18/11/22, a Secretaria da Coordenação dos Cursos de Engenharia e Construção solicita a abertura do processo eleitoral para a nova coordenação do curso para a gestão do biênio 2022-2024. Tendo em vista o pedido de exoneração do coordenador e do vice-coordenador do curso, conforme processos 23.075.02373, 2022-28 e 23.075.0072219, 2022-56. Em 21/11/2022, a diretoria em exercício da Escola de Engenharia e Arquitetura autoriza a abertura de processo de eleição para a coordenação do curso. A eleição foi convocada na data 29/11/2022, das 9 às 16, de forma presencial na Secretaria da Coordenação do curso. A inscrição das chapas ocorreu no período de 23/11 a 28/11/2022, constando os nomes dos candidatos aos cargos de coordenador e vice-coordenador, conforme normativas definidas pelo Regimento do Setor de Tecnologia, edital 30, documento 5106-569. Em 25 de novembro, foram nomeados 3 membros para compor a Comissão Eleitoral, portaria 84, 24 de novembro de 2022, documento 5110-652. O docente Silvana Pereira Tecto, a assistente em administração Juliana Ferreira e o discente Isabela de Souza Cordeiro. Em 29 de novembro de 2022, ocorreu o processo eleitoral para a coordenação e vice-coordenador do curso de graduação em Engenharia de Produção. Utilizando a equação disponibilizada no referido edital, os candidatos da chapa única receberam um total de votos, um total de 181,1242%. Votos, por causa da adequação, né? Documento 51.22.935. Na 64ª reunião extraordinária do colegiado do curso de Engenharia e Produção do UFR, foi homologado o resultado da eleição, documento 51.30.984. Em 6 de dezembro de 22, é emitido ad referendum, homologando os resultados das eleições, dando prosseguimento aos demais trâmites internos, documento 51.40.526. Em face do exposto, e não havendo nada que desapone o processo de eleição, sob parecer favorável ao ad referendo emitido pela professora doutora Regina Maria Artório Rodrigues. A consideração do senhor. Obrigado, professor Leon. Em discussão? Em votação? Os que concordam com eles como estão? Professor Luiz, posso ter um minuto? Claro, com certeza. Duas situações. Primeiro, eu só quero agradecer a todos os colegas, né, durante o processo eleitoral, né, pelo respeito que nos trataram e da forma que foi conduzido, e desejar ao Luiz e ao Pablo, né, muito sucesso e que nós possamos trabalhar muitas vezes juntos. Obrigado a todos. O próximo item de pauta é o processo número 23.035.067.882/2022/39, de interesse do Programa de Mestrado Profissional em Meio Ambiente Urbano Industrial, homologação do área de referendo 112, que aprovou o resultado da eleição para coordenador e vice-coordenador. Eleitos coordenadora Alexandre Klaus e vice-coordenadora Daniela Miranda Bacilo. Eu apresentei eles no início da reunião. Né? O conselheiro relator é o professor Cássio, eu acho que ele está, pelo menos eu não ouvi ele aqui,
né? E o professor Wagner Bonar eu também não vi. Então, eu pedi a gentileza ao vice-diretor para ler o parecer. Professor Ariel, em homenagem ao seu agradecimento, essa é a principal função do vice-diretor. E sempre de última hora. E foi de última hora mesmo, porque eu procurei aqui no os outros. Professor Pablo? Relatório. Em 21/10, a direção do setor de tecnologia informa ao PPG de Mauro a necessidade de encaminhamento de novas eleições de coordenador e vice-coordenador devido à proximidade do fim do mandato em curso. Em 4/11, estabelece a comissão e o cronograma das eleições. Em 24/11, em reunião extraordinária, o PPG Mauro aprova-se o relatório final da comissão de eleição com total de 57 votantes, sendo 53 de chapa única e 4 votos em branco, sendo a chapa única formada pelo professor Dr. Alexandre Klaus como coordenador e pela professora doutora Daniele Miranda Bacila como vice-coordenador, conforme edital 13/2022 do PPG Mauro. Em 6/12, a professora doutora Regina Rodrigues, diretora em exercício no ato do setor de tecnologia, aprova ad referendo o resultado da eleição. Em 20/12, publica-se a nomeação dos referidos professores eleitos pelo projeto. Fundamentação: o processo transcorreu com trâmite normal de acordo com as regras vigentes da UFPR. Conclusão: diante do exposto, sobre o parecer favorável à aprovação do processo de eleição do PPG Mauro, salvo melhor juízo, a consideração superior, professor Cássio Scarpino. Obrigado, professor Pablo. Em discussão? Em discussão? Em votação? Por unanimidade. Eu, no início da reunião, esqueci de dizer que o professor Alberto tinha pedido para tirar de pauta o artigo número 9, né? E eu esqueci de comunicar a vocês, né? Então, peço desculpas por isso. Então, o item 9 foi retirado de pauta, a pedido do professor Alberto. Ele vai ser discutido ou na reunião da primeira Câmara, né? De janeiro, ou na próxima do setorial. Na segunda Câmara, desculpa. Na segunda Câmara de janeiro, ou na primeira setorial. Já adianto que não há nenhum prejuízo à coordenação da biblioteca, porque o processo está correndo, né, e o mandato da professora Adriane vai até o dia 14 de janeiro. Né? Então, até lá, a Adriane está assumindo, daí logo em seguida assume a professora Susan, né? Então não há prejuízo dessa retirada de pauta. Desculpa agora, a segunda Câmara em janeiro. Isso. Foi aprovado no passado, dia 11 de janeiro, como você conhece, a Câmara que está sendo querida. Ela vai cair bem no recesso, né? Então, hoje é o fechamento de pauta dessa Câmara do dia 11 de janeiro. Então, mas ela vai meio de recesso da gente, né? Do processo. Então, não sei. A gente não sabe se ela vai começar. Vai ter até aquela. Não foi ainda. Mas a Ana está me dizendo, adiantando que provavelmente não tem agora. Tá? Então, provavelmente esse assunto vai vir para a pauta na próxima reunião. Tá? Mas é aquilo que eu disse, não há prejuízo, porque o área de frente já foi aprovado, né? A eleição transcorreu, então o trâmite vai acontecer. Né? Então, o professor Alberto está de férias. Né? Então, também tem isso. Não, estou pensando mais no recesso lá dentro. Cancelar oficialmente. Tá, mas a gente não pode discutir depois aqui, não precisa, isso não é uma decisão do superior, isso é uma decisão da própria Câmara, né? A gente pode conversar, né, Edson, depois aí, já fazer uma consulta aos membros da segunda Câmara, ver se eles vão estar disponíveis, né? Se não tiver, a gente já passa, ou adia, né, marca para a outra semana, ou cancela, né? Tem que ver o número de processos, tá, professor? Se tiver muito processo, daí é difícil simplesmente cancelar. A gente adia daí uma semana, na outra semana, tá? Então a chance de cancelar é grande. A terceira Câmara na outra semana, então. A chance é grande. Então vamos ao item de deliberação, o item número 10. É o processo 23.035, 057.062, barra 2022, traço 39, interesse do Departamento de Transportes, do Centro de Estudos em Planejamento e Políticas Urbanas, CEPUR, deliberação da celebração do termo de contrato entre a Universidade Federal do Paraná e o Observatório Nacional de Segurança Viária, cujo objeto consiste no desenvolvimento de projeto de pesquisa para investigação de fatores de riscos e cenários críticos associados aos sinistros de trânsito, bem como a proposição de instrumentos e ou ferramentas para a redução de sua ocorrência e severidade.
em conformidade com os pilares do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões do Trânsito, Plano de Trabalho 486-5497, coordenador professor Jorge Thiago Bastos, fiscal professora Annelise Schmitz, vigência 60 meses, aporte de recursos estimado R$ 514.056, sem indicação da Fundação de Apoio. Conselheiro relator, professor Marcos Arnes. Obrigado. Boa tarde a todos. Como o professor Luciano já leu o objeto, eu vou pular direto para o relator, vou pular a introdução. Então, o processo tem origem, então, dia 1º de dezembro, com a inserção nesse processo de carta de apresentação do professor Jorge Thiago Bastos ao professor José Ricardo Quadros de Faria, coordenador do Centro de Estudos em Planejamento e Políticas Urbanas, visando a celebração do termo de contrato entre esta universidade e o Observatório Nacional de Segurança Viária. Na carta, o professor Jorge destaca que o projeto está relacionado à contribuição científica relevante no campo da segurança viária, contribuindo diretamente para a produção de conhecimento sobre pilares fundamentais do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões de Trânsito, cuja meta é, no período de 10 anos, reduzir no mínimo a metade o Índice Nacional de Mortes no Trânsito por 10 mil veículos e o Índice Nacional de Mortes no Trânsito por 100 mil habitantes. Dessa forma, evidencia-se o interesse público na elaboração de pesquisa cujo objeto seja capaz de contribuir para que esta meta seja atingida. O termo de contrato proposto visa possibilitar o desenvolvimento e financiamento do projeto de pesquisa intitulado Observatório Nacional de Segurança Viária. O projeto foi aprovado pelo Departamento de Transportes em 28 de setembro, conforme extrato de ato, anexo ao processo, e pelo Comitê Setorial de Pesquisa do Setor Tecnologia em 20 de outubro, também conforme ato anexo, e devidamente registrado sob o número PQ 2022-54616. No processo ainda constam os seguintes documentos: manifestação de interesse do Observatório Nacional de Segurança Viária, minuta do contrato, primeira versão do plano de trabalho, ficha cadastral do coordenador, termo de compromisso e responsabilidade do coordenador, declaração de indicação do fiscal e termo de compromisso e responsabilidade do fiscal. Ainda no dia 1º de dezembro, na 6ª reunião ordinária do Centro de Estudos de Planejamento e Políticas Urbanas, foi aprovado por unanimidade o parecer do professor José Ricardo Vargas de Faria, favorável à aprovação do mérito do projeto, da composição da equipe técnica, compatibilidade entre as funções e valores das bolsas, do enquadramento do projeto com pesquisa e da indicação de coordenador fiscal. No dia 2 de dezembro, através do despacho 516, o professor Jorge encaminha o presente processo para apreciação do setor de tecnologia. Em 14 de dezembro, o professor Jorge insere no processo a informação número 51, onde comunica que, após consulta encaminhada para o PLAN, a respeito da autorização para arrecadação de recursos financeiros sem fundação de apoio e estabelecimento dos percentuais de ressarcimentos, houve a inclusão no presente processo de 2 documentos, a saber: e-mail resposta do servidor Orlando César Tevari, Coordenadoria de Planejamento e Controle Orçamentário, informando a disponibilidade orçamentária para execução do referido termo de contrato. E o e-mail resposta do servidor Mário Garcia de Lima, Seção de Arrecadações do Departamento de Contabilidade e Finanças, informando a ausência de óbice dos ressarcimentos superiores. Em 20 de dezembro, o professor Jorge insere plano de trabalho ajustado e informação número 53, informando que nenhuma outra alteração foi realizada na primeira versão do plano de trabalho, além da redistribuição dos valores destinados às taxas de ressarcimento UFPR, sem alteração do valor total, a fim de se adequar à resolução 3604 comum. Fundamentação. O processo trata da celebração de termo de contrato entre o UFPR e o Observatório Nacional de Segurança Viária, sem interveniência de fundação de apoio, cujo objeto consiste no desenvolvimento de projeto de pesquisa para investigação de fatores de risco e cenários críticos associados ao sinistro de trânsito, bem como a proposição de instrumentos ou ferramentas para a redução de sua ocorrência e severidade em conformidade com os pilares do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. O Observatório Nacional de Segurança Viária é uma instituição social sem fins lucrativos dedicada a desenvolver ações que contribuam de maneira efetiva para a diminuição dos elevados índices de acidentes no trânsito do nosso país. Também reconhecido pelo Ministério da Justiça como uma organização da sociedade civil de interesse público. Segundo o plano de trabalho, já nessa última versão, entre os benefícios esperados com a execução das atividades desse contrato, espera-se uma produção técnica e científica crítica e consistente sobre fatores de risco e cenários críticos associados ao sinistro de trânsito, e que
capaz de orientar a concepção de instrumentos, ferramentas, estratégias para a redução de sua ocorrência ou severidade em alinhamento com as diretrizes do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Portanto, o termo de contrato proposto justifica-se pelo seu potencial de contribuição para o alcance das metas e produtos previstos no PNATRANS, influenciando diretamente na execução da Política Nacional de Segurança Viária, tendo como público-alvo toda a sociedade civil, com destaque para a academia, gestores públicos e privados e profissionais ligados à área de trânsito. Soma-se a isso a justificativa institucional, tendo em vista os seguintes aspectos: posição de destaque ao FPE no cenário nacional de produção de conhecimento técnico e científico relacionado à segurança viária, oportunizar a experiência docente mediante atuação em prol de temática relevante para a saúde e bem-estar humano, a ODS número 3, e oportunizar a experiência docente em residência técnica vinculada à organização de sociedade civil, sem fins lucrativos com alcance nacional, contribuindo para a sua futura inserção no mercado de trabalho e atuação em setor estratégico da sociedade. O projeto está enquadrado como sendo tipo pesquisa científica, projeto registrado PQ 2022-54-616, conforme consta no plano de trabalho. Essa classificação foi endossada na reunião ordinária do Centro de Estudos de Planejamento e Políticas Urbanas, realizada em 1º de dezembro, conforme parecer do relator e extrato de ata. O termo de contrato proposto visa possibilitar o financiamento do projeto de pesquisa intitulado Observatório Nacional de Segurança Viária, cujo objetivo é convergente ao objeto anteriormente descrito. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê Setorial de Pesquisa do Setor de Tecnologia e devidamente registrado sob o número que já foi aqui citado. O contrato será coordenado pelo professor Jorge Thiago Bastos e fiscalizado pela professora Annelise Schmitz, ambos do Departamento de Transportes, e tem duração de 60 meses. Além do professor Jorge Thiago Bastos, a equipe técnica prevista será composta por 2 estudantes de graduação e um estudante de mestrado a serem ainda selecionados. A carga horária total para o coordenador do projeto, apresentado no PIT, é de 530 horas em 56 meses, 9,46 horas mês, e o documento encontra-se assinado pelo docente e pelo chefe do Departamento de Transportes. O valor estimado da receita proveniente de repasse financeiro do Observatório Nacional de Segurança Viária é de 514.056. O valor será utilizado para pagamento do coordenador do contrato, 4.275 mês, por 56 meses, totalizando 239.400. 2 alunos de graduação a definir, R$ 800 por mês por 48 meses, total de 76.800. E um aluno de mestrado a definir, R$ 2.600 por mês por 54 meses, total de R$ 140.400, totalizando R$ 456.600. Estão previstas também taxas de ressarcimento da UFPR, a saber, ressarcimento da UFPR 2% no valor de 10.281,12, FDA 4% no valor de 20.562,24, setor de tecnologia 2% no valor de 10.281,12, departamento 2% no valor de 10.281,12 e o SECUR, o Centro de Estudos em Planejamento e Políticas Urbanas, 1,18% no valor de R$ 6.050,40, que perfazem o valor total de R$ 57.456. As taxas de ressarcimento da FPR foram calculadas em relação à receita bruta e estão de acordo com o artigo 7º da Resolução 3604/1, com a adição de um valor de ressarcimento para o SECUR, unidade executora. Os documentos apresentados seguem os modelos recomendados pela SPIN e a elaboração do processo 6 segue a instrução processual para acordos celebrados entre o FPR e instituições privadas, sem interveniência de fundação de apoio, contrato do FPR contratado, conforme consta no site da SPIN. Conforme a instrução processual da SPIN, o processo deve conter extrato de ato do setor ou manifestação do responsável pela unidade gestora, quando essa for uma corretoria ou equivalente. Deverá estar explícita a opinião quanto ao mérito justificativo da formalização do acordo e, se houver recurso, a avaliação do plano de aplicação do plano de trabalho e os valores previstos a título de ressarcimento do FPR, bem como indicação ou homologação do servidor ativa não participante da equipe para atuar como fiscal. Parecer. Considerando que 1. O processo está corretamente instruído segundo os modelos de documentos e instrução processual elaborados pela SPIN. 2. O termo de contrato proposto visa possibilitar o financiamento do projeto de pesquisa Observatório Nacional de Segurança Viária, aprovado pelo Comitê Setorial de Pesquisa do Setor de Tecnologia e devidamente registrado. 3. O plano de trabalho aponta como benefício do projeto produção técnica e científica crítica e consistente,
sobre fatores de risco e cenários críticos associados aos sinistros de trânsito e capaz de orientar a concepção de instrumentos, ferramentas e estratégias para a redução de sua ocorrência ou severidade e alinhamento com as diretrizes do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, acarretando em benefício para a sociedade civil, com destaque para a academia, gestores públicos e privados, profissionais ligados à área de trânsito, sendo, portanto, meritória e justificada a formalização desse contrato. 4. A avaliação do mérito do projeto, composição da equipe técnica, valores das bolsas ou retribuição pecuniária, enquadramento do projeto com pesquisa, bem como indicação de servidor nativo integrante da equipe técnica, para atuar como coordenador, foram analisados e aprovados em reunião do SEPUR, sendo esta a unidade proponente. 5. No plano de trabalho ajustado, né, o documento 5180991, não foram realizadas alterações em itens que invalidem a aprovação anteriormente ocorrida em reunião do SEPUR. 6. O PIT do coordenador está assinado pelo chefe do Departamento de Transportes. E 7. O recolhimento das taxas de ressarcimento ao FPR está devidamente previsto no plano de trabalho ajustado, conforme estabelece o artigo 7º da Resolução 3614 comum. Sou de parecer favorável à aprovação do mérito justificativa para a formalização do contrato entre o FPR e o Observatório Nacional de Segurança Viária, do plano de aplicação do plano de trabalho, documento 5180991, dos valores previstos a título de ressarcimento ao FPR e da indicação da professora Annelise Schmitz para atuar como fiscal do contrato. Salvo o melhor juízo, este é o parecer. Obrigado, professor Marcos. Em discussão? Professora Adriane? Como é assim, no início da fundação da EFOI, quem que faz a gestão dos recursos? Qual o setor de tecnologia? Então, o nosso mas ele é gerido aqui, né? A abertura Abre uma conta no BCF. Abre uma conta da CF, mas é tudo feito aqui. Estou falando pelo que eu passei o senhor Jorge Thiago está aí, né? Mas é tudo feito aqui com o setor, né? Solicitação dos empenhos, a solicitação de pagamento, é tudo feito no DCF, mas via setor. Vai trabalhar nesse projeto Tem que estar dentro do orçamento da universidade, né? Mas já há um e-mail aqui informando que ele pode ser gerido dentro desse valor, né? Mas é sempre um risco. É um risco. Por 60 meses, corre o risco de, no final do ano. O professor Jorge, né, o Thiago está ali, a recomendação é que os aportes do recurso venham sempre no começo do ano, para que até outubro sejam todos gastos, né? E existe já precedentes na UFPR que a universidade permite não raspar o tacho, né, como eles falam, quando o valor são de bolsas, né? Então eles conseguem jogar ainda por outro ano, né? Então, como grande parte do recurso vai ser em bolsas, né? Então existe a possibilidade de jogar ainda para outro ano. Então, mas o coordenador tem que ficar bastante atento aos gastos, justamente para não ter essa surpresa, né? Acho que a professora Regina até passou por uma situação parecida com essa, né? Mas foi resolvida, né? Para não correr o risco de que no final do semestre, no final do ano, não tenha orçamentário e não tenha, né, não tenha sido gasto dinheiro e ainda o governo federal vem aqui e o pega, esse recurso, né? Mas o professor Thiago está ali, ele viu a mão, se ele quiser falar um pouquinho mais sobre o projeto, que eu acho bastante interessante, e esclarecer a plenária. Bom, só fazendo um esclarecimento em relação à questão da gestão, né? O projeto, na verdade, envolve apenas o pagamento de bolsa, não tem como de equipamento, não tem que fazer licitação, nada. É algo que, né, segundo a própria manifestação do setor financeiro da universidade, que cabe na rotina, né, pagamento de bolsa docente, pagamento de bolsa docente, cabe na rotina do setor financeiro, né. É claro que demanda um planejamento bastante fino ali de arrecadação dentro do ano, né, fiscal, para justamente não ter essa sobra de recurso ao final de cada ano. Mas enfim, isso cabe, né, a própria coordenação do projeto fazer esse ajuste aí para não ter que devolver recursos lá na frente. E também só destacar, né, um histórico de cooperação com o Observatório Nacional de Segurança Viária. Né, nós começamos essa cooperação em 2017, né, ainda em um acordo sem recursos financeiros. Né. Em 2020, né, tivemos também um outro termo de contrato de execução do projeto de pesquisa, né, nos mesmos moldes que esse. Então agora
estamos ainda dando continuidade a essa parceria com o Observatório Nacional de Segurança Viária. Mais algum questionamento? Professor Mafra? Eu não sei se tem algum erro de digitação, mas está previsto 54 bolsas para um aluno de mestrado. São 54 meses. Não, 54 processos meses para um aluno de mestrado. Não, alunos a selecionar ao longo do Não, tempo. falando um aluno. Ele vai ter um aluno recebendo bolsa. Agora, se é o mesmo aluno durante 54 meses, aí... Ah, tá. Então, só estabelecer um mestrado. A resolução da universidade nem permite mais 24 bolsas. Né? Na verdade, o aluno não está selecionado, porque ele vai ter um aluno. Agora, se vai ser o mesmo durante 54 meses, eu não entrei nesse mérito, né? Parecido. Marion? Tá. Mais algum questionamento? Eu acho bastante interessante, Thiago, porque outro dia eu estava vendo uma reportagem da Prefeitura de Curitiba sobre as ações que a Prefeitura tem feito aí em reduzir a velocidade de 60 para 50, em alguns lugares de 50 para 40. A quantidade de pessoas que não sofrem esse ferimento, que não morrem, né? É muito grande. Então, são pequenas ações, a gente reclama, né? As pessoas reclamam, né? Agora só posso andar 40, agora só posso andar 50, né? Era muito melhor quando era 60. Mas o número de pessoas que deixam de morrer e deixam de se machucar por causa dessas pequenas ações é significativo. Então, acho que estudos como esse, mostrando isso para a sociedade, né, que realmente pequenas ações podem contribuir para menos mortes, é bastante significativo. Então, parabéns pelo projeto. Eu acho que só o Virtuoso pediu a palavra, eu já não devo. Não só para fazer a fala aí como chefe do departamento, na verdade, né, de transporte, o Thiago é um cara meio humilde, né? Esse é um projeto que está sendo bastante premiado nacionalmente. Está desde 2017 recebendo vários prêmios, não só prêmios, mas é porque está tendo muito resultado, né? Ele está constantemente na mídia e ele está levando o nome da universidade para todas as esferas que estão envolvidas dentro do Código Brasileiro de Trânsito. Então, a repercussão que esse estudo vem fazendo a nível nacional, né, a universidade ajudando o governo federal acabou de sair aqui a notícia, a gente estava vendo uma nova norma NBR com novos dispositivos de segurança e equipamentos de segurança rodoviários. O Thiago também faz um estudo naturalístico que tem várias câmeras dentro dos carros que acompanham o comportamento, né? Isso gerou vários trabalhos de extensão científica, dissertação de mestrado, TCC. Então ele já tem uma grande, também, vamos dizer assim, não só a contribuição a nível do governo federal, mas esse conhecimento está sendo gerado e compartilhado com o governo federal, também está sendo trazido para os alunos e também tem extensão. A própria prefeitura toda hora está recorrendo o Thiago para dar entrevista, estou até com medo de perder ele para IFPC. Então eu só queria fazer esse momento caras do projeto, porque eu acho que é importante, né? E como o professor bem falou no início, né, o Thiago toda hora tem sido convocado para ir para Brasília e a gente paga com os nossos recursos e não fica dependendo do recurso. Mas é só para fazer essa fala e também a questão de bolsas, né? Nesse momento que a gente passou aí, a gente conseguiu aí ter bolsas para iniciação científica, o pessoal do mestrado no passado, e a gente, por meio dessa parceria, né, o Thiago ele consegue prover bolsas aí também, aliviar um pouco esse momento, né, que foi para os alunos, né. Então era só esse sentido da fala. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Thiago. Não, é só uma manifestação em relação aos produtos, né, técnicos científicos indicados, basicamente são relatórios técnicos, periódicos e artigos científicos, e também um livro, né, todos voltados especificamente a produtos estabelecidos no Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito, que é essa lei federal que estabelece tudo que deve ser feito em várias áreas de atuação, né, no país ao longo do período até 2030. Então é bem alinhado aí a Política Nacional de Segurança Viária. Breno, mais algum questionamento? Em votação? Aprovado por unanimidade. Antes da gente finalizar a reunião, eu gostaria de fazer alguns comunicados. O professor Paulo também vai fazer alguns comunicados em relação às primeiras prioridades da gestão.
Só parabenizar o Edson, o Álvaro e a Bianca pelo aniversário. Acho que se vocês, conselheiros, gostarem de contribuir com a gente, dizendo quais são as datas de aniversário, então todo mês a gente gostaria de parabenizar os conselheiros do setor de tecnologia que fazem aniversário. A gente tinha essa informação antes do projeto, hoje a gente não tem mais ela disponibilizada, né? Provavelmente fica lá na lei de proteção, né? É um dado pessoal, né? Então, se alguém, né? Depois a Ana vai consultar vocês, se vocês acharem por bem dizer qual é a data do aniversário, não precisa dizer o ano. Só data, né? Ninguém precisa saber o ano que nasceu, mas a data, né? Para que a gente, todo setorial, a gente parabenize os aniversariantes do mês, eu acho que é interessante. Eu adoro o meu aniversário, sempre gostei do meu aniversário. Dia 23 de setembro, receber presente? Presente, mas nem precisa. Eu acho que um cumprimento, um sorriso no dia do aniversário já vale. É bom saber. Vou professor André, quero parabéns também ao professor André, também é mais um aniversariante de dezembro, né? Se tiver mais algum aniversariante de dezembro, o professor Alexandre Klaus também faz aniversário de dezembro, então parabéns. Também a Denise também, a Leon também, você veja que como as férias são produtivas, você fala, né? Já de dezembro, janeiro e fevereiro são os meses mais produtivos, né? Se todo mundo nasce em setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Então, são os meses produtivos, né? Várias pessoas, né? Nascem em setembro, janeiro, outubro, novembro e dezembro, né? Comum, tá? Para finalizar, então, o professor Paulo, né, para dizer assim, algumas metas da gestão aí nesses primeiros 3 meses. Então, onde a gente vai se concentrar nesses primeiros 3 meses? Obrigado novamente, professor Luiz. A gente está procurando eleger as prioridades, as 3 primeiras aqui do nosso setor, bem como os departamentos também. A gente está solicitando que os chefes de departamento, conversamos ontem, né? Vamos continuar esse diálogo, elejam as suas 3 primeiras prioridades e aí a gente possa ter uma fila de resolver primeiro as primeiras prioridades de todos os departamentos, para depois ir para a segunda e assim sucessivamente, né? Com diretrizes, com critérios, com transparência. Um ponto que a gente percebeu que é fundamental é a comunicação, é onde vai entrar o nosso aplicativo. Já estamos em diálogo, né, com o professor Trovão ali da Exatas para fazermos juntos, possivelmente a toda a universidade vai usufruir desse aplicativo para a gente conseguir ter uma comunicação como o projeto, o trabalho, né, do professor Tiago lá de Transportes, a gente enxergar o que a gente faz, né, valorizar, levar até a sociedade todas essas informações e por aí vai. Então todas as sugestões e dicas são muito importantes e são as 3 principais prioridades que a gente pretende fazer nos primeiros 3 meses. Né? O nosso aplicativo, que vai facilitar a nossa comunicação e muita coisa boa que depois a gente vai poder usar. Né? A gente pretende desburocratizar e criar um ambiente mais suscetível, mais amigável, né? O brilho do olho possa reaparecer, uma reunião mais fraterna, amigável, etc. Então a gente tem que, de alguma maneira, fazer que aqueles pontos mais sensíveis a gente consiga resolver antes para chegar aqui e a coisa transcorrer tranquilamente, né? Quem sabe até com um cafezinho, que o professor Luiz pode providenciar mais à frente. E aí a gente também alterar lá nos departamentos essa cultura que a gente acredita que pode ser aprimorada, né? Então é o aplicativo, é a desburocratização e também a gente reforçar, sobretudo com os estudantes, né? Nosso caminho aí cultural e de esportes, né, com toda a comunidade, naturalmente. E aí o professor Luiz já termina aqui a minha participação, passo para ele contar a novidade, como está aí a nossa vida nesse sentido. Uma das propostas era a construção da concha acústica, né, para ter um espaço adequado para desenvolvimento de atividades culturais aqui no Centro Politécnico. A gente já teve, pelo menos, uma boa conversa com o representante do plano diretor, o professor da arquitetura, né, o professor Paulo Pacheco. Né, então a gente já conversou com ele e ele conseguiu vislumbrar no nosso plano diretor do Centro Politécnico pelo menos 3 locais para a construção de uma concha acústica. Então as conversas estão adiantando, né, quer dizer, a gente vai logo definir um local, né? Infelizmente esse gramandão que a gente tem aqui não é um espaço que está disponível para fazer uma concha acústica, mas o professor Paulo Pacheco já achou que pelo menos 3 locais bastante interessantes onde a gente possa fazer essa concha acústica. Então a gente está indo atrás disso, espero que a gente tenha novidades aí nesses 3 primeiros meses, né? O plano diretor deve ser aprovado logo pela reitoria, onde todo mundo vai conhecer o que está sendo planejado pelo Paulo Pacheco e equipe, no
plano diretor, que existem ideias fantásticas. Eu conversei lá com ele há um bom tempo, né? A Concha Acústica foi um breve assunto, um breve parte dessa conversa. Eles mostrou para mim tudo que eles estão desenvolvendo lá dentro do plano diretor, planejando o futuro do Centro Politécnico, o futuro da universidade, mas principalmente do Centro Politécnico em termos de espaço. Então acho que nós tivemos aí as ideias muito boas aí para o futuro, né, desde que a gente tenha condições de construir um futuro. Tá? Eu gostaria de passar a palavra para a Ângela também, para ela falar um pouquinho sobre a biblioteca, o que ela espera dessa participação do nosso setor, o que ela está esperando também da contribuição dos departamentos, das coordenações para a biblioteca. Olá a todos, né? Alguns eu já conheço, outros nem tanto, né? Agradecer, né, pela participação, por participar desse fórum. Eu acho que é muito importante esse convite, essa participação nossa da biblioteca, para a gente se conhecer melhor, porque a gente percebe, né, que nós estamos um pouco longe, tanto os professores nossos, também da biblioteca, né, e fazer novas parcerias, convites aí para participar com vocês, com os alunos, né, nos nossos eventos, nas nossas palestras, nos nossos produtos que nós temos hoje. A gente sabe que hoje nossos produtos hoje estão muito virtuais, né, na biblioteca e outras pontas aí, mas que estamos de portas abertas. Muito obrigada. Obrigado, Ângela. Eu acho que alguém ali do C7, dos diretórios, podia falar como é que foi o desempenho da bateria aí nesse último mês. Aí. Eu acho que a bateria teve alguns bons desempenhos. Não sei se a Lilo pode falar como é que foi a bateria lá em São Paulo, como é que foi o resultado. Eles foram muito bem. Eles conseguiram continuar na divisão que eles estavam. É a única bateria do Paraná que conseguiu isso, mas tem tudo em São Paulo. Então é uma coisa muito boa. E é isso, já começou. Então nós estamos na primeira divisão das baterias estudantis do país, né? Tá? Então a gente não conseguiu isso ano passado e se manteve, né, esse ano. Ficamos em que lugar? 7º lugar, né? 7º lugar. Mais alguma notícia boa da comunidade estudantil também? Participação? Por enquanto, tudo tranquilo. Acho que os próximos passos aí a gente tem uma visita técnica preparada pelo pessoal do Diretório do Paraná Civil. Vai ser uma visita técnica para Machadinho, em Ferraz, Santa Catarina. Isso aí. E é isso. Vai ser em janeiro. E o próximo ano aí tem bastante coisa para ver. Que bom. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Professor Mafra? Toda a notícia que foi dada, os recursos do setor, eu gostaria de perguntar à minha diretora se é ideia dessa gestão voltar ao modus operandi que nós tínhamos antigamente de divisão dos recursos do Brodesp pelos departamentos, baseado nos tamanhos do departamento. A Ana era da época financeira nessa época, mês a mês saía as planilhas, a gente acompanhava os nossos departamentos do departamento, acompanhava os departamentos vizinhos. Às vezes a gente tinha despesas, não tínhamos frentes, nós negociávamos com outros departamentos, com todos os esquecidos. Então eu gostaria de perguntar à diretora, à nova direção, se planeja retomar esse modus operandi e se sim, se há espaço para a discussão desse rateio, porque se não me falha a memória, se estiver enganado, peço perdão, ele era um rateio que foi construído baseado no tamanho dos departamentos, olhando basicamente para a graduação. Se nós voltarmos a discutir esse rateio, fica já aqui minha sugestão que além da graduação, que a gente encontre algum mecanismo de incorporar no tamanho dos departamentos as suas pós-graduações. Obrigado. Adiantando, quer dizer, como a gente já começou essas discussões com os chefes de departamento, nós vamos trazer essa discussão também aos coordenadores de graduação, de pós-graduação, aos representantes docentes, aos representantes técnicos, né, do setor de tecnologia. Essa discussão vai vir do professor Mafra, né? Agora a gente não tem uma definição de como vai ser o gasto, mas nós vamos montar essa planilha, né, como o recurso vai ser gasto. Então, mais ou menos o que o professor Paulo disse, né, nós vamos definir as prioridades e vamos atender as prioridades, né? Então, cada departamento, cada coordenação vai definir as 3 primeiras prioridades e nós vamos atendendo as prioridades e vamos subindo, né? Mas isso é uma decisão que vai ser tomada de forma colegiada. Então, agora não sei te dizer se a gente vai voltar a usar o do 10º, né?
assim que a gente tiver a ordem de grandeza do recurso, que hoje a gente não sabe, né? Então, como eu falei, esse ano foi 500 mil, pode ser que seja menos ano que vem, eu não sei qual vai ser o valor, nós estamos na expectativa que seja mais, né? Mas a expectativa não é garantia, mas com certeza isso vai ser trazido à discussão, né? E eu acho que isso é importante, a gente levar em conta todo o tamanho do setor, né? A gente imaginar que essa planilha foi construída lá um pouquinho antes da época do professor Marinho, né? O professor Marinho já tem 10 anos, né? 12 anos, né? de gestão, já passou, né? Quer dizer, hoje nós, há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, a gente tinha 7, 8 programas de pós-graduação. Hoje nós temos 14 programas de pós-graduação. Então, quer dizer, não é mais o mesmo universo que a gente tinha há 12, 13 anos atrás. Então, realmente, isso a gente tem que trazer para a discussão e vai ser discutido com todos, né, da comunidade para decidir como vai ser gasto esses recursos. Né? Mas, adiantando, como o professor Pablo disse, nós vamos definir as prioridades. Né? Definindo as prioridades, né, a gente vai gastar os recursos. Complementando o professor Luiz, a gente também pretende trabalhar muito compartilhado. Eventualmente, se a gente fraciona o recurso entre todos, a gente não consegue investir significativamente. E dou um exemplo, professor, a gente pensa em ter um laboratório de computadores de alta performance, o que há de mais moderno em termos de computação. Naturalmente, esse laboratório precisa ser utilizado por quem precisa, né? São vários cursos, então, baixo nível, alto nível, né? E possivelmente a gente vai ter que fazer junto com exatas também. Então, a gente está querendo inaugurar uma relação compartilhada, não só interna, mas além do nosso setor, porque daí a gente não precisa comprar as máquinas, a gente pretende alugar as máquinas como a gente faz com as impressoras. A gente usa segunda-feira das 7h30 da manhã até sexta-feira, 10h30 da noite, quer dizer, é o uso máximo e você tem a manutenção garantida, assegurada pela empresa que, porventura, venha fornecer o serviço. Eventualmente, para esse tipo de recurso, a gente tem que fazer um esforço em conjunto. Né? Mas são ideias, professor, para concluir, né? Que a gente vai colocar na mesa com os chefes de departamento, depois com toda a comunidade, certamente, de forma rápida, para encontrar algo viável, né, e financeiramente também execuível, mas que a gente consiga fazer. E certamente vamos ter transparência total e diretrizes claras para qualquer tomada de decisão. Nada vai ser tomado, seja eu, seja o Luiz, unicamente, pessoalmente ou personalizadamente a mesa diretora. Né? A gente deve tomar onde nós somos um setor só. A tomada de direção é nossa, a decisão é nossa. Não vai ser pago, não vai ser isso, é nossa. Junto, todo mundo de forma transparente. Mais algum esclarecimento, alguma dúvida? Então, desejo a todos um bom Natal, né? Um excelente 2023, tá? Que a gente possa ter realmente um bom ano de 2023. Tá bom?